questão do controle social é uma palhaçada completa. A gente sente, de fato, que a Prefeitura tem se empenhado em tentar ampliar o debate, mas também está muito longe do que a gente espera. Eu participei das audiências públicas do PPA. Aquilo, assim, com perdão da palavra, aquilo não foi ético, no mínimo, porque era uma audiência pública para debater o programa de metas. E, dentro da audiência pública para debater o programa de metas, foi apresentado o PPA. Para quem não sabe, o PPA é o Plano Plurianual que organiza o orçamento para os próximos 4 anos da cidade. A gente está falando de, pelo menos, 200 bilhões de reais. Um PPA. Ou seja, é você debater com a população 200 bilhões de reais que vão ser gastos na maior capital da América Latina pelos próximos 4 anos. Vocês sabem quanto tempo demorou as audiências públicas para debater PPA? 15 minutos. Porque era um PowerPoint idêntico para todas as regiões da cidade, ou seja, você participar da audiência pública no Capão Redondo ou em Pinheiros não faz a menor diferença, porque os dados são os mesmos, a apresentação da Prefeitura é o mesmo. Teve uma apresentação, 15 minutos contados no relógio. Eu convido qualquer pessoa a apresentar um planejamento orçamentário de 200 bilhões de reais em 15 minutos. Foi isso que fez a Prefeitura no ano passado. E aí, na audiência pública, a gente estava lá e perguntamos para a Prefeitura, olha, o orçamento, o planejamento orçamentário dos próximos 4 anos é isso. Você está apresentando agora, a gente vai ter uma chance de fazer aqueles slides com milhões de gráficos, você não recebe um material impresso na mão, você não recebe um material informativo, você não recebe uma planilha, você não tem em nenhum lugar da Prefeitura está disponível um material que você possa estudar e chegar preparado na audiência. Você chega lá, é um PowerPoint grosseiro, com um monte de valor, e aí, quando acaba a apresentação de 15 minutos da secretaria, eles falam assim, alguém quer comentar? Então, eu convido vocês a comentarem um orçamento de 200 bilhões de reais dos próximos 4 anos. Ninguém vai comentar. Se comentar, você vai comentar. Eu quero mais dinheiro para mim. Aí entra nos casos pontuais. A escola do meu filho, o meu hospital. Mas não é isso. Então, assim, a questão do controle social é, hoje, uma falácia. Porque a cidade de São Paulo ainda não encontrou um modelo razoável de debater a complexidade da cidade, o volume orçamentário. Você está falando do tamanho do orçamento da cidade, está falando de 15 bilhões de euros, quer dizer, é o terceiro maior orçamento do país. É muito dinheiro, e junto com esse dinheiro é muita responsabilidade. Na minha avaliação, apresentar um planejamento orçamentário de 200 bilhões de reais em 15 minutos e perguntar para as pessoas nessa tranquilidade, alguém quer fazer algum comentário? Para mim, isso é irresponsabilidade. Não é assim que se espera que se faça debate sério com a sociedade sobre o planejamento e orçamento. Então, o controle social, hoje, no modelo que temos, péssimo. A audiência pública na Câmara Municipal é pró forma. Desse ano, eles estavam preocupados com a Copa do Mundo, a segunda audiência pública nem teve. Cancelou, depois mudaram a pauta. O Pablo estava lá, né, Pablo? O Pablo foi para debater cultura, trocaram cultura por mobilidade. Na hora, trocaram. Gente, hoje vamos debater o orçamento da cultura. Aí chega, não, gente, na verdade, fulano não veio, então não vamos debater mais cultura, vamos debater o orçamento da mobilidade. Quer dizer, é qualquer coisa, porque os vereadores, de verdade, os vereadores têm um completo desrespeito pela população paulistana. É um absurdo. Então, esse ano não teve nem a segunda audiência porque teve Copa do Mundo. Então, entende? É esse nível de seriedade que a Prefeitura e a Câmara dão para o orçamento público. Eu estou falando de fatos concretos, não estou inventando. Então, o controle social hoje, tanto na Câmara quanto na Prefeitura, é uma falácia completa. Então, a gente precisa rever, por isso que eu estava falando um pouco aqui antes, que a questão não é a regionalização do orçamento, é o projeto de cidade. Então, enquanto a gente não tiver, de fato, um projeto de cidade que seja um projeto de um combate radical às desigualdades, que aí entra a questão da regionalização do orçamento, que aí entra um sistema de participação popular, e mais do que participação, a gente está falando de soberania. Está falando de soberania popular, que aí entra, de fato, que a gente está falando num programa de metas radical no sentido de melhorar a qualidade de vida na periferia. Quer dizer, ou é um projeto político, de fato, que avance nesse sentido, ou é isso que nós temos. Então, hoje, o controle social é uma falácia. Então, não conseguimos fazer o controle social efetivo do orçamento. E aí, só pegando um dos pontos ali da questão que o Pablo falou, esse é o intuito da Rede Nossa São Paulo e de outros
tantas organizações, coletivos, tentar construir uma grande campanha em torno da questão da regionalização do orçamento e que seja uma campanha, de fato, combativa, que a gente consiga denunciar, que a gente consiga acionar Ministério Público, que a gente consiga acionar tribunais de contas, que a gente consiga acionar setor da justiça, imprensa, etc. Mas ou a gente radicaliza nessa questão, ou não vai ter saída. Ou a gente vai continuar vendo esses indicadores que são brutais. Compara Itaim Bibi com Itaim. Quer dizer, Itaim Bibi, a taxa de mortalidade infantil, de homicídio juvenil, é 0 no Itaim Bibi. Quando você vai para o Itaim Paulista, essa taxa está na casa de 60 para cada 100 mil habitantes de homicídio juvenil. 60 vezes a distância do Itaim Bibi para o Itaim Paulista. Então, ou a gente avança radicalmente nesse sentido, ou não vai ter saída.